Boa noite para todos vocês que já estão aí em prontidão para a nossa live de hoje do nosso Café com Bauxita. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Thelma Nascimento, Valdisson Santos, seja muito bem-vindo. Todos vocês que estão aí conectando aqui com a gente, digam o seu nome, diga de que cidade que você é, de que estado, para eu poder ler aqui. Rebox Carreta junto aí com a gente, Espaço Box, coloca o nome de vocês, o nome da empresa, a cidade que vocês estão, o estado. Quero agradecer a presença de todos, sejam todos bem-vindos à nossa live Café com Bauxita, nossa segunda temporada e o nosso terceiro episódio, né? Nós já fizemos 2 episódios. O primeiro episódio do Café com Bauxita foi com a Rose, da Rose Glass, né? Uma empresária do segmento de vidro que começou como empregada doméstica, foi azulejista e virou aí a vidraceira mais conhecida aí do Brasil. Semana passada nós tivemos o prazer, né, de estar entrevistando aí o Cal, que é um empresário, né, também aí do segmento, um empresário de máquinas e equipamentos para o segmento de esquadrias, para o segmento de metalurgia, né, o Cal, que é da Corteza. Falamos aí sobre desenvolvimento pessoal e ele contou a história de sucesso dele também, né? Ele que já na adolescência já começou no balcão da empresa do pai, né? E hoje aí comanda a Corteza Máquinas, né? Uma das maiores empresas aí do Brasil de equipamentos. E hoje nós temos a nossa convidada, que é a Laura Soares. Laura Soares, que é uma empreendedora, ela que está aí no comando da Alumi Show, uma empresa de Minas Gerais, de Monte Claro, né? Uma pessoa aí que é filha de sacoleira, filha de mecânico e que estudou bastante, iniciou ali a sua trajetória de empreendedorismo dando aula, né, de matemática, português, e depois entrou aí para o mundo do vidro e depois foi se especializando para a parte de esquadrias. Ela vai contar a história dela. Então é uma história muito, muito bacana, né? Então deixa eu ver aqui o pessoal que já está colocando aqui o nome, a cidade de onde que vocês são, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui participando da nossa live. Eu acho que é uma forma de troca de conhecimento, o Café com Bauxita. É vocês escutarem a história de empreendedores de sucesso e se inspirar com essa história, principalmente os novos empresários, novos empreendedores ou empreendedores inexperientes, pegar essas dicas que esses empresários utilizam na empresa deles e está dando certo. Então pegar aí as melhores dicas, o que faz sentido para você e aplicar no seu negócio. Eu acredito que seja mais interessante, né, do que você está vendo algum programa na TV, sei lá, do que você está fazendo outra coisa, você ficar aí 1 horinha com a gente para poder investir esse tempo no seu desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, muito obrigado aí às pessoas que estão nos assistindo, participando. Deixem seu nome, de onde você é, e Espaço Box é o Mauro de João Pessoa, o Graciel Batista, né, que foi nosso aluno aí de fachada e fez vários outros treinamentos com a gente. Graciel, que também é de Minas Gerais, né, um excelente profissional, tem uma excelente empresa que trabalha com fachada, seja muito bem-vindo. O Jackson também está aí junto. Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo bem? Eu tive um problema na última live aí com o som, né? Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Coloquem aí, por favor. O Wilson, seja bem-vindo. Gabriel. Metal Luxo, Anastácio da Metal Luxo de
Acaral, Ceará. Daniel Soares, muito bom. Uma galera aqui, Metalúrgica Clay, Hecton Leite, Pri Rodrigues, Fersul, muito bom. Deixa eu ver aqui se o pessoal tá me ouvindo bem. Então a galera aí que tá entrando, na live, Casa do Serralheiro, boa noite. Naldo, Nilson Tissuge, meu parceiro aí do livro, Nilson, que é lá de Ribeirão Preto, tá aí junto com a gente. Osvaldo Vidraceiro, que é o nosso aluno aí do Master Pele de Vidro, seja muito bem-vindo. O som tá ok. Bacana, pessoal, muito bacana. Bom, antes de eu chamar aqui a minha convidada, deixa eu ver até se ela já tá conectada aqui. Deixa eu ver se ela tá conectada com a gente aqui. Bom, ela já está aqui sim, daqui a pouco já vou pedir já para ela entrar aqui dividir a tela comigo. Mas antes, como eu fiz nas outras lives também, eu quero contar a história de sucesso aqui de uma empreendedora, carioca, e que tem uma história muito bacana, e eu vou fazer essa leitura aqui da história para vocês. Bom, segundo a revista norte-americana Forbes, a mais conceituada revista de negócio e economia do mundo, Heloísa Assis, conhecida como Zica, ficou entre as 10 mulheres de negócio mais poderosas do Brasil. De origem humilde, ela começou a trabalhar aos 9 anos como babá e depois trabalhou como empregada doméstica e faxineira. Ela precisou abrir mão do seu Black Power a pedido de alguns patrões e começou a procurar maneiras de lidar com o seu cabelo sem alisá-lo ou cortá-lo. Foi por isso que Zica se inscreveu em um curso de cabeleireira em uma paróquia, apenas para fins pessoais, sem a intenção de se profissionalizar. Ela estava insatisfeita com os produtos disponíveis no mercado para seus fios cacheados e fez da dificuldade o seu negócio. Apaixonada pelo universo capilar, começou a desenvolver um produto de relaxamento capilar que não danificava os cabelos, nem mexia na estrutura dos fios, mantendo-os hidratados e com sua beleza natural. Em 1993, Zica fundou o Instituto Beleza Natural, um salão especializado em cabelos crespos e ondulados. Inicialmente, ela investiu apenas R$ 4.200 com a ajuda do marido. Como não tinha dinheiro para publicidade, o marketing de salão era feito no boca a boca. A notícia se espalhou, os clientes chegaram em peso, foram fidelizados e Zica conseguiu contribuir para a autoestima de várias mulheres que não se sentiam contempladas pela indústria cosmética. O sucesso foi tão grande que ela chegou a ter 44 unidades no país, com pretensão de expandir para 120 unidades. A rede chegou a atender cerca de 130 mil clientes por mês, possuindo 1.700 funcionários, e chegou a faturar 250 milhões de reais. Que história bacana da Zica, Uma empreendedora que começou lá de baixo, apenas fazendo um curso para poder melhorar o seu aspecto, o seu cabelo, o seu aspecto visual, que era uma exigência aí dos patrões dela, e não encontrando ali uma solução para o que ela queria, da forma que ela queria, ela empreendeu, fez da dificuldade ali um estímulo para montar um negócio. E aí, assim como a Zica, nós temos milhares de empreendedoras no nosso segmento que também vieram de baixo. E o Café com Bauxita, nessa segunda temporada, vai trazer empreendedores, mas também vai trazer empreendedoras, todos que têm uma história de sucesso e todos com uma história para inspirar inspirar você que está iniciando, você que é inexperiente, você também que é experiente, porque nós aprendemos uns com os outros. Bom, dito isso, eu vou chamar aqui a minha convidada de hoje.
Deixa eu agora chamar ela aqui rapidamente. Ela, muito obrigada aí pela participação de todos. Continuem aí clicando no coraçãozinho que está logo embaixo da tela, tá? Oi, Laura, boa noite, tudo bom? boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por aceitar o convite nesta quinta-feira, que é um feriado, né? Então, assim, muitas empresas não estão curtindo o feriado porque teve aquela compensação, né, e tal, mas muitos estão e você aí está, né, com a gente. Sei que você trabalhou hoje, né, um Sim, pouco cansada, mas está junto sim, com a gente, né? Você aí que é uma empreendedora, a sua empresa trabalha com esquadria de alto padrão, você começou de baixo, já falei um pouco aqui da sua história, né? Poxa, muito obrigado por você estar aí com a gente e inspirar com a sua história outras pessoas. eu que agradeço, né, pela oportunidade, primeiramente a você, ao canal do Serralheiro, né, a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Apesar que você falou de ter trabalhado hoje, mas eu acho que é sempre bom a gente falar sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente ama, né? Então é um prazer mesmo estar aqui. Ô, Laura, conta um pouquinho, né, assim, da sua trajetória, da sua história, mas conta um pouquinho lá desde o início, lá quando você dava aula de matemática, português. Sim. Eu, como você falou anteriormente, eu venho de família bem humilde, né? Meus pais são pessoas muito trabalhadoras. Meu pai era mecânico, né? Eu já aposentado, minha mãe era sacoleira, então nós já viajamos muito para comprar roupa em outras cidades. Então, assim, sempre foi muita luta, sabe? Mas eles sempre apostaram muito que o estudo era muito importante. Então, naquela época, a gente não tinha, só tinha o essencial e eu sempre gostava de querer coisa diferente, buscar. Então, eu sempre procurei formas, né, de trabalhar, de correr atrás. E, assim, a única forma que eu via de sair, né, de onde eu estava era estudando e me esforçando. Então, com isso, durante a minha infância, né, adolescência, eu realmente, enquanto eu estudava, eu dava aula particular, justamente para me poder ter um pouco a mais, para me comprar uma coisa que eu queria. E com isso, quando eu fiz 17 anos que eu passei no vestibular, eu passei, né, na faculdade, aí eu vi que já era um momento que eu poderia começar a trabalhar. Eu comecei era uma distribuidora de vidros, que paralelo eles tinham uma tempra, né? Então eles me deram a primeira oportunidade. Eu lembro que meu primeiro salário foi R$ 300. Até hoje eu acho que, assim, na época foi um valor que eu recebi muito, assim, e eu fiquei muito, muito, muito feliz. Até hoje eu lembro, assim, de onde que foi que começou. Então eu comecei como secretária, eu trabalhei em todos os setores dessa empresa e eu pude aprender muitas coisas, sabe? Comercial, financeiro. Eu fiz o curso de Ciências Contábeis, então eu tenho uma base financeira que também me ajuda muito hoje, né? Apesar de eu não ter me dedicado à minha faculdade, eu sempre fui para essa área comercial, né? Eu gosto muito de conversar, de vender, né? Eu acho que vem lá da minha mãe, essa, essa vontade, né, de vender, de tentar atender as pessoas, tentar descobrir qual que é os desejos das pessoas. E com isso eu tive a oportunidade de sair do financeiro, trabalhei como vendedora durante algum tempo, eu vendia vidro, vendia alumínio e pude participar de muita coisa e muito evento, né? Aqui a empresa que eu trabalhava, a gente atendia a Bahia, a gente atendia o Espírito Santo, já viajei muito para o Triângulo Mineiro. E depois de um tempo, quando eu formei a faculdade, aí eu ia sair da empresa, eles me fizeram uma proposta para ficar como supervisora. Foi uma proposta, na época, eu era muito nova, então, assim, um mercado muito masculino. Então, eu senti que seria um desafio muito grande, né? Já que a maioria das pessoas que trabalhavam comigo eram homens e lá não tinha ainda essa figura de supervisor. Então, com isso, eu comecei minha trajetória aí, né, como supervisora. Viajei muito, muito pelo Brasil todo. Já passei por muitas coisas aí na estrada, vi muito acidente. Já quase fui roubada várias vezes. E eu ia sozinha, porque eu lembro que o seu Luiz falava assim, Laura, eu não posso te tratar diferente só porque você é mulher. Então, eu já teve vezes eu viajar sozinha no carro e, assim, acontecer várias coisas, mas, assim, Deus sempre ia comigo. E acho que me protege, e me protege até hoje. Me protege e me protege muito. Então, Olá, durante essa caminhada, eu pude, depois de um tempo, eu acabei ficando só como gerente, eu coloquei, né, uma pessoa para viajar, né, da minha equipe, e isso aí me trouxe uma experiência fantástica, porque eu pude ir em feiras, em eventos, e com isso me despertou, né, essa vontade de querer fazer algo diferente.
na época que eu era gerente comercial aqui na região, não tinha uma empresa, né, no modelo que a Lumishow é hoje, e isso me deixava muito chateada, porque a gente perdia muita obra, o vidro, né? A gente perdia porque o pessoal vinha de Belo Horizonte, fazia a obra e acabava trazendo o vidro, né? Então, com isso, eu fui na primeira festa, foi em 2016, e aí eu comecei a me apaixonar com esquadria, e aí Ô, eu não Laura, consegui mais. Ah. ô, Laura, em 2016, então, quando você foi para a FESCO, você ainda estava nessa primeira empresa. Sim, sim, eu trabalhei Tá. com eles 13 anos. Como é que era o nome da empresa? A empresa era Vidrobox Temperbox. Ela existe hoje, ela chama Deck Temper, né? Ah, Em tá. 2017 entrou mais um sócio, eles mudaram o nome. Eu fiquei lá até o final de 2017 para 2018, mesmo com a Lumi Show funcionando, eu tentei me desdobrar aí entre gerente comercial e ter um negócio, Mas mas nesse período que você iniciou lá, né, e dentro você começou como uma assistente, né, sim, uma assistente, e depois foi galgando, né, algumas funções dentro da empresa. Você teve algum incentivo para que pudesse fazer isso? E esse incentivo, e isso que aconteceu lá, você trouxe como exemplo para a sua empresa de hoje? Como é que foi sim. isso daí, É, esse processo lá? E ela fazia o essa, quê, né? Uma empresa de quê, especificamente? Era uma empresa a gente tinha a parte de distribuição e tinha a parte de vidro, né? Era uma beneficiadora de vidro. Então, a gente atendia vidraçarias, né? A gente atendia na época também algumas construtoras. Então, a gente fornecia o vidro temperado, né? E vidro laminado também para algumas regiões. Então, o vidraceiro ele tinha a oportunidade de comprar o vidro e a gente entregar a ferragem, o alumínio. E tem muitas regiões que são muito carentes, sabe, desse mercado. Então, a gente investiu muito naquela época em logística, né? Tanto que hoje o Júnior ele atende várias regiões aí do seu Luiz. E com isso a gente conseguia chegar, né, nessas vidraçarias e levar até eles. Porque Uhum. como a gente está mais para o norte de Minas, sul da Bahia, às vezes os grandes fornecedores estão nem em Belo Horizonte, eu falo, já em São Paulo. Então, assim, essas empresas menores, elas sofrem muito com a falta de logística, de conseguir comprar um produto. Então, nessa época, a gente viu uma oportunidade de começar a viajar pelo interior, de visitar cidades pequenas, descobrir qual que eram as vidraçarias. Entendi. E aí a gente começou assim, eu era do financeiro, só que eu sempre fui muito, a palavra ambiciosa no sentido bom, porque eu via no comercial uma possibilidade de crescimento, né? Porque quanto mais você se dedica, mais você consegue crescer. Financeiramente, para mim, foi muito interessante na época. Eu realmente iniciei, e esse ramo do vidro é um ramo com muita inovação. Aí você começa a se apaixonar pelo vidro, pelo alumínio, e É, isso me entendi. possibilitou grandes coisas, graças a Deus. Então, Laura, assim, né, eu acho que você colocou aí como ambiciosa em termos de uma forma de uma forma boa, né, de uma Sim, forma, né, de crescimento, mas eu vou chamar de empreendedora mesmo, né, sim, porque sim, as pessoas eles pensam que o empreendedor é apenas um empresário, né? Aquele que quer montar um negócio, mas um funcionário, ele pode ser um empreendedor, né? O sim. empreendedor é aquele que veste a camisa da empresa, que busca o melhor e que dá o máximo de si para poder crescer, né? Independente crescer como um patrão, mas também crescer como um profissional, né? Então, acho que é bem assim. Então, assim, pelo que eu vejo, assim, o pessoal lá acreditou em você e foi te dando oportunidades para poder você, né, crescer dentro da empresa, né? Então aí você passou por alguns setores lá e isso daí, esse processo de crescimento, isso te motivava, isso daí demorou um período, isso era bem definido para você, como você alcançaria mais lá na frente algum cargo melhor? Como é que era feito isso? Então, por eu ter começado muito cedo, a empresa também foi crescendo aos poucos. A gente era um formato bem pequeno e aos poucos eles foram colocaram forno, aí montaram uma estrutura boa. E aí, à medida que eles foram crescendo, eu também fui crescendo. Assim que eu formei, eu me casei. Aí eu tive filhos também nesse período todo. E aí, quando a gente parece que é uma garra a mais, né, para a gente correr atrás.
Então, eu fui mãe com 22 anos da minha primeira menina, e isso me motivou muito a querer melhorar de vida, a querer dar uma vida melhor para minha família. Então, eu me empenhei muito, sabe? Assim, eu lembro que a primeira viagem que eu fiz, assim, depois que eu ganhei neném, ela tinha 3 meses, 3 meses e pouquinho. Então, assim, eu tive que deixar com a minha família, eu tive que ter uma rede de apoio muito grande, tem até hoje, para me conseguir estar, né, É, participando. E eu sempre falo aqui na empresa, e uma coisa que eu sempre levei comigo é que a gente tem que ter comprometimento. O que você, resumindo o que você falou, eu acho que independente do que você esteja fazendo, ou trabalhando como funcionário, ou como empreendedor, a gente tem que se comprometer. E pessoas que realmente se comprometem, investem a camisa, eu acho que consegue fazer um diferencial, sabe? Eu lembro que eu viajava, as pessoas pensavam que eu era filha de seu Luiz, porque pelo formato e pela confiança que eles tinham em mim. E tem até hoje, eu tenho uma gratidão muito grande por eles. O Júnior sim. é meu sócio aqui na Lumi Show. Então, assim, eu tenho, né, um carinho muito grande por eles. Então, Uhum. durante esse tempo, eu consegui, né, criar esse diferencial e ter esse comprometimento. E é uma coisa que eu valorizo muito hoje com todo mundo que trabalha Lógico. comigo, são as pessoas que vestem a camisa. É, eu acho isso daí muito bacana, né? Da empresa também a empresa ter esse comprometimento com o funcionário, né? Porque ó, não é só o funcionário ter o comprometimento com a empresa também ter o comprometimento com o funcionário e realmente ela valorizar aquele funcionário que é empreendedor. Então, hoje, a gente escuta muitas empresas reclamando que não tem mão de obra, que a mão de obra é ruim, mas quando tinha mão de obra boa na empresa, não valorizou. E aí, então, agora fica pagando por isso. Então, a empresa, nós temos aqui seguidores que estão assistindo a nossa live, tanto empresários como funcionários. Então, nós não estamos aqui para defender nenhum nem outro. Tem que ter o comprometimento dos dois lados. Se você quer montar uma equipe boa, você tem que ter os talentos dentro da sua empresa e tem que dar uma condição de crescimento, né, dentro do seu negócio e colocar as metas para todo mundo crescer juntos, né? Bom, Sim. então, Laura, então aí, né, a empresa viu que você era uma pessoa que era uma joia, um diamante que precisava ser lapidada e foi sendo lapidada, e você ali ainda como funcionária, e aí como é que foi essa transição para a Lume Show? Como é que foi isso daí? Então, essa vontade de crescer, de buscar novos desafios, ela sempre teve muito ligada a mim, assim, sabe? Assim, eu sempre viajei para feiras, eventos, para fábricas de vidro, justamente assim, tentando ver oportunidades e querer novos desafios. Então, quando depois que eu fui na festa, lá em 2016, que eu te falei, eu voltei e aí eu comecei a observar muito que uma grande reclamação que tinha era essa, de falta de empresas de esquadria, e eu vi um mercado novo se formando, né? Montes Claros também foi crescendo, cresceu muito. Hoje, Montes Claros é uma cidade, ela é a quinta cidade de Minas, então ela tem um público que precisava e que não tinha, que tinha sempre que fazer fora. E aí, no início, quando a gente montou o Lumi Show, na verdade, a ideia dela era para atender os vidraceiros, sabe? Até te convidei na época para você fazer um curso, você Foi. lembra? Um treinamento. A gente estava começando a formar, a planejar o Lumi Show. Aí a gente fez uma turma lá em 2017, se eu não me Pô, engano. ensinamos um monte de coisa, fachada, instalação de Foi. contramar, um monte de coisa. Sim. E E que aí você foi muito queria legal. vender, você queria fabricar as esquadrias para poder fabricar para eles, né? E eles apenas comercializar. Isso aí, a ideia era realmente você trazer informação para eles, né? E mostrar, né, novas oportunidades, até mesmo para eles saírem um pouco, assim, daquela, né, de vender coisa, trazer coisa nova para o cliente. Aí, com o tempo, a gente continua. Hoje eu tenho ainda alguns parceiros daquela época que fez o curso com a gente, mas eu comecei a perceber que a esquadria, com a fachada, a porta de ACM, você tem que ter um conhecimento muito grande, então você tem sempre que estar se atualizando. Então, É, algumas empresas acabaram não acompanhando a gente nesse sentido e começou a surgir oportunidades, né? Eu percebi também que esse ramo é um ramo que a gente tem que fazer muitas parcerias, né? Você tem que, assim, sempre mostrar para os clientes que você realmente tem conhecimento, que você consegue dar um suporte, né? Uma das reclamações que eu tenho e que hoje eu consigo atender vários. ficou mudo. Oi.
Voltou, voltou. Funcionou? Voltou. Funcionou. É que eu consiga atender, desculpa, é porque meu telefone tocou, desculpa. Que eu consiga atender vários escritórios e vários clientes de arquitetos, é justamente por esse conhecimento que eu adquiri nessa minha caminhada. Né? O ramo do vidro me trouxe muito conhecimento, muitas oportunidades, e aí a gente investiu lá em 2018 em fazer um evento na época para arquitetos, né? Trazer o pessoal. Na época eu te convidei, só que você tinha um evento, né? Você ia falar sobre a parte de esquadria. A gente veio o pessoal da FEAL, eles falaram um pouco, né? Tiraram dúvidas, porque ainda era um mercado muito novo. E veio também a Viviane da Guardia, na época ela veio, ela falou muito sobre vídeo de controle solar, sobre vidros, né? Que a gente poderia estar usando na arquitetura. Foi bem interessante. A partir disso, a gente conseguiu atingir marcos. As pessoas começaram a ver a Lumi Show de uma forma mais conceituada. E aí a gente foi trabalhando para que ela fosse ganhando espaço, tendo obras, né? Laura, eu só queria entender melhor como é que foi essa transição de você, funcionária para a Lumi Show. Você recebeu um convite? Não. Eu, na verdade, assim, eu trabalhei muitos anos, né? Então, eu tinha, na época, um acerto que eu tinha para fazer, que eu poderia, né? Eu usei, na verdade, para começar uma parte do investimento que eu precisava. Na época, eu saí da empresa e eu usei meu acerto Então para começar. você tinha uma visão, você tinha uma meta, né? Alguma coisa assim para poder montar o negócio. Isso. Eu no Ó, eu início, vou assim, botar aqui até uma pergunta assim, né? Que fizeram que tem a ver com isso aí que eu estou te perguntando, né? sim. Como tua empresa começou, né? E qual foi a sua inspiração, né? Então, assim, aí você conta para mim. Como é que foi essa transição? Você precisava de um dinheiro, esse que tu está falando, aí você tinha um acerto. Então, assim, me conta assim, você estava trabalhando e você falou que assim, olha, agora eu preciso montar o meu negócio. Por exemplo, assim, eu estou fazendo várias mentorias com pessoas, né, que já trabalham, né, no segmento, carregados ou vendedores, ou serralheiros que querem montar o negócio deles. E eu estou fazendo algumas mentorias com essas pessoas, porque eles têm um sonho, né, de montar o negócio, como todos nós tivemos, né? E às vezes o empresário fica até aborrecido, porque o meu empregado agora ele vai sair, vai montar o negócio, mas ele esquece que ele também foi um empregado e que montou o negócio dele, né? E é bacana quando o funcionário sai, busca um mentor para poder entrar certo e não entrar no mercado atrapalhando todo o negócio. É melhor você ter concorrentes que trabalham certo do que os que trabalham errado. Então, como é que foi essa visão para você aí? Então, primeiro, a minha saída ela aconteceu. Eu montei a Lumi Show e continuei trabalhando. Eu trabalhei um ano, né? Eu me dividia entre as duas funções. Para mim montar a Lumi Show, o que me inspirou, assim, eu sempre fui muito apaixonada por tecnologia, por inovação. E eu vi na esquadria oportunidades que eu não via no ramo do temperado, né? Pelas limitações que o vidro e as linhas, né, comerciais que os vidraceiros trabalham, eles não poderiam atender, né, a determinados vãos. Então, eu primeiro tive essa oportunidade, né, de estar começando com o meu acerto. É lógico que todo sonho a gente projeta e aí às vezes ele acaba sendo maior do que a gente realmente precisa. Então, na época, o Júnior quis ser meu sócio e a gente fez uma parceria. Depois, aí, assim, à medida que a gente foi montando o negócio, a gente foi precisando de mais capital também. E aí minha irmã entrou comigo na época, era só nós duas e o Júnior. Ela não morava aqui, então ela entrou como investidora e ela me ajudou também financeiramente. E depois meu esposo, ele não quis mais, ele tinha um negócio e ele quis investir também como investidor. Eu sempre deixei claro para os dois que a decisão era minha. Então, eu tive essas pessoas que me ajudaram, né? O próprio Júnior também, ele é sócio, só que como investidor. E aí, com o tempo, eu consegui, né, comprar. Eu acabei comprando a parte da minha irmã, porque ela mora em Fortaleza, ela está até aqui na live, e ela não tinha Foi intenção ela de que falou, voltar. vem para Fortaleza. Isso. Aí ela não tinha intenção de voltar mais para Montes Claros, sabe? E assim, aí a gente chegou à conclusão que realmente eu não tinha mais condições de a gente continuar. Então, foi muito importante também no meu início, né? A gente pensou juntas, tanto eu quanto ela, a gente vem de origem humilde, né?
Então, aí a partir disso, eu comecei a ter alumni show e projetar. A gente teve erros e acertos. Eu lembro que uma vez, quando você veio, que a gente estava montando o layout, a gente tinha um sonho de comprar o perfil e deixar aqui já anodizado para pintar. Eu lembro que você ainda questionou e falou assim, nossa, vocês vão fazer investimento alto. E a gente errou nisso, sabe? Até hoje eu lembro. Então, assim, entre erros e acertos, a gente pôde, né, aos poucos, ir moldando a Alumni Show, mas foi muito difícil. Eu me inspiro, Alexandre, muito em empresas que eu admiro, sabe? Assim, eu acho que rede social é muito bom, porque você começa a ver trabalhos, né, de outras regiões, até assim, de pessoas que são do ramo, e eu acredito que isso acaba motivando a gente a querer trazer um diferencial, querer mostrar uma cara nova. Então, realmente, eu me inspirei em pessoas que eu realmente, empresas que eu via que eram bem conceituadas, que tinha, que gostavam de colocar produto bom, e minha virada, assim, para mim escolher, falar assim, eu quero trabalhar com alto padrão, foi naquele evento que você fez lá em Goiânia, e eu fui Sim. participar, eu estava grávida, nesse período todo, dessa mudança que eu saí da empresa, da outra empresa, e fiquei só por conta da Lumi Show, no final de 2018, eu Foi tive você um e mais filho. alguém lá. Você Foi, levou. foi, foi minha equipe de vendas, e a gente saiu, a gente foi de carro. Eu lembro que eu cheguei 3 horas da manhã lá em Era um curso Goiânia. de vendas, era um workshop de vendas para o mercado do alto padrão, né? Foi. Isso. E aí, quando eu escutei essa palavra, eu senti que eu tinha que ir, e mesmo grávida, eu fui. E eu estava grávida de 4 a 5 meses, mais ou menos, e eu pude participar. E para mim foi muito legal escutar as pessoas que você convidou, porque aquilo ali, de certa forma, mudou muito minha forma de pensar, a forma de ver meus clientes e ver que realmente tem oportunidades. Então, depois Sim. daquilo ali, eu acabei. Aí eu tive meu filho no final do ano, né? O Gustavo. E eu até falo que minhas gravidezes são sempre conturbadas, porque é sempre de mudanças, né? Mas aí minha mãe, minha família me ajudou muito nessa época. E eu comecei a investir. Aí eu comecei a contratar uma consultoria, eu comecei a fazer planejamento estratégico. Eu fiz o planejamento da época, né, de 2019, 5 anos, o que eu esperava da empresa, onde que eu ia trabalhar. E isso serviu de inspiração para mim. Eu sempre, quando eu vou tomar uma decisão, eu lembro, eu pego meu planejamento estratégico, dou uma olhada. É lógico que a gente tem que estar sempre revisando, porque às vezes as coisas vão mudando. Ninguém planejava uma pandemia, né, no meio desse negócio Não, todo. e é exatamente isso que eu gostaria de perguntar para você, né? Houve mudança de percurso? É porque o planejamento estratégico, né? A gente tem até nós temos até um treinamento online de estratégia na prática, focado na indústria de esquadrias, né? E a gente sempre fala lá, assim, né? Comento com os alunos, que você faz um planejamento, mas não é uma coisa engessada, né? Você faz uma previsão, você estuda cenário interno da empresa, cenário externo, você estuda ponto forte, pontos fracos e tal, mas só que, né, acontece coisas que não está previsto, por exemplo, a pandemia foi uma delas. Né? E você também, no início, como você falou, você também tinha um plano e depois, né, teve que, talvez tenha que ter adaptado alguma coisa. Nesse período, teve altos e baixos e teve mudanças de percurso? Teve. Assim, eu falo que o empreendedor, ele acorda todo dia pensando em desistir, né? Aí o que fala a gente querer, não a vontade, o sonho, né, de dar certo. A pandemia realmente, ela assustou muito, né, todo mundo, né? Essa sensação de você não saber o que vai acontecer amanhã. Só que, graças a Deus, a construção civil, ela não parou, né? Então, assim, a nossa região, a gente ficou 2 dias parados, então, e com isso a gente pôde trabalhar. E, assim, eu falo que os altos e baixos foi muito nesse sentido, né? Ninguém esperava. O Sim. mercado também, eu tive muito problema com fornecedores, e estou tendo ainda muita falta de mercadoria, né? Todo mundo que está aí na construção civil sabe que esse boom que teve, junto com a questão da pandemia, que muitas fábricas tiveram que parar, isso acaba prejudicando muito, né? Então a gente teve que trabalhar muito para poder cumprir, entregar tudo, né? Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo que a gente sempre trabalhar no prazo, né? Então, isso para que isso dê certo, teve que ter muito trabalho, trabalhar até tarde quase todos os dias, contratar pessoas novas, reformular a equipe e essa questão você falou do planejamento estratégico, realmente a gente começa. E aí, à medida que você está no mercado, você começa a ver novas oportunidades também, né? Quanto mais Sim. você busca, e assim, eu falava com a minha equipe, ó, gente, a gente vai todo mundo nos unir,
eu tenho até um slogan que eu falo assim, é hashtag juntos somos mais fortes. Porque sempre que a gente se une, a gente tem possibilidade, né, de juntos enfrentar. Então, eu não precisei dispensar nenhum funcionário até hoje, graças a Deus. Os que saíram realmente foi porque, depois da pandemia, porque realmente a gente não estava dentro do perfil e fiz novas contratações. Então, aquela questão, só para voltar na questão que você me perguntou do planejamento estratégico, recentemente a gente começou também a pensar em começar em obras comerciais de empresas, né? Eu já atendi alguns prédios, né? Então meu foco era realmente obras de alto padrão e construtoras, né? A gente conseguiu fazer parcerias, né, com algumas construtoras aqui de Montes Claros, da região. E agora, recentemente, a gente também começou a entrar em empresas que têm uma certa exigência de ter documentação. E aí eu vi um mercado bom, porque nem todo mundo trabalha, às vezes, certo, né? Assim, eu digo, com toda a documentação. Porque esse mercado de esquadria é um mercado que a gente, né, quer trabalhar tudo certo, mas tem muita gente, às vezes, que quer sair, montar uma serralheria, uma coisa menor, um formato menor, e aí quer concorrer, né? E o cliente, se você não tiver um trabalho muito grande de mostrar um diferencial, de mostrar uma estrutura, ele acaba indo, às vezes, pelo preço, né? Então, então isso também a gente acabou mudando um pouco nesse sentido e a gente tem investido também nessa área. Ô, Laura, deixa eu só falar uma coisa aqui para as pessoas que entraram depois aí na live. Eu estou conversando aqui com a Laura Soares, ela que é empresária, né? Ela é diretora... Pô, você não é diretora comercial só, né? Você gosta de falar que é diretora comercial, mas você não é diretora comercial, você é a gestora, né? A gestora do negócio todo, né? Tu é diretora comercial, tu é diretora de RH, você é diretora do marketing, é diretora da produção, né? Mas a ideia era essa inicial, sabe? Era para ser diretora comercial, mas com o tempo, no caso do Júnior, ele entrou realmente como investidor. Ele não tem muito tempo, porque ele realmente toma conta da Tempra, eles também têm, né, um negócio, ele tem um negócio dele, e eu acabei realmente absorvendo. A empresa cresceu, eu tive que cuidar um pouco do financeiro. Aí, assim, com o tempo, eu fui conseguindo pessoas, né, que com perfis interessantes que estão me ajudando. Então, assim, a gente está por processos, né? Eu terminei a consultoria comercial, agora eu fiz uma consultoria financeira, e eu acredito que o caminho realmente é conhecimento, treinamento e força de vontade, né? E vai fazer de produção comigo, né? Consultoria de produção também, eu te falei. Então, a gente está no percurso, né, de treinar todo mundo, deixar todo mundo bem alinhado. Então, deixa eu falar com o pessoal aqui, né, que eu estou conversando com a Laura Soares, que é CEO da Alumi Show, uma empresa de Montes Claros, que trabalha com esquadrias de alto padrão e também trabalha com obras comerciais, né? E ela está contando um pouquinho da história dela, ela que começou muito nova, já vendendo cursos, dando aula de matemática, português, vendeu também produtos de beleza, né? Verdade. Era de porta em porta que você vendia produto de beleza? Não, naquela época tinha, ainda tem, né, revistas, né? Eu lembro que eu levava para a escola e eu vendia Avon, Natura, e aí eu vendia para minhas colegas, para minhas amigas. Você já é uma vendedora nata já. Sim, e eu estou conversando com ela aqui nesse bate-papo, onde ela está contando essa história dela, está contando as coisas que ela está fazendo na empresa, né? E eu quero agradecer aqui, Laura, vamos ver um pouquinho aqui do pessoal o que eles estão falando aqui. Né? Ó, eu sei que a sua irmã quer uma filial lá, né? Ela já botou aqui que quer a filial lá, né? Sim. Bom, então tem um pessoal aqui, ela já falou aqui, ó, na torcida pela filial em Fortaleza, né? Sim. Bom, agradecer aqui também, Laurinha, orgulho de ter trabalhado com você, né? Morre de saudade, né? Provavelmente é uma funcionária sua. Era da minha equipe de vendas. Isso, Léo Silva, fazer o que fez com prazer, isso se vê em Laura, né? Então, pessoal aqui, né, pontuando aí as coisas que você alguém perguntou quantos funcionários que a gente tem hoje. A gente tem quase 40 funcionários. Se eu não me engano, é 39 a 40. Porque a gente entrou mais um funcionário essa semana. E a gente tem ajustado, né? Trabalhado muito para poder, igual eu te falei, vencer esse momento. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que o pessoal fala. Tem mais alguma pergunta que você... Tem o pessoal aqui da Qualivido, falou que é empreendedora por oportunidade, né? Isso é lindo, parabéns. Fabiana Ferreira, mulher de muita garra, força e determinação.
O pessoal, assim, uma coisa que eu queria falar muito aqui é que a gente tem essa característica do segmento ser um segmento masculino, né, com mais homens, né, mas não é muito bem assim, porque a maioria dos meus clientes, lógico, a maioria, homens estão trabalhando lá, mas só que quem está junto com eles são as esposas, pô. Sim, Então, a esposa, ela está lá no financeiro, né? A esposa, a maioria, assim, está no financeiro, né? As esposas, aqui em casa sim, também não é diferente também, né? O que aparece aí, aparece a cara do professor Alexandre Araújo, mas eu tenho a minha estrutura aqui da minha esposa que me deu toda a força desde o início, que sempre esteve junto comigo, me apoiou nos momentos difíceis, me ajudou na decisão, e é a mesma coisa que acontece com todos esses camaradas aí, pô, todos esses empresários. É porque não é eles que estão ali com a cara, não são elas que estão ali com a cara ali na frente, mas são elas que estão por trás, dando o apoio ali e talvez elas tenham uma contribuição até maior na decisão, né? Porque eu sempre falo isso até para os empresários, que ele precisa, além de conquistar o funcionário dele, as pessoas que trabalham com ele, ele tem que conquistar também a esposa deles. Porque na hora de um funcionário tomar uma decisão, falar que assim, olha, eu vou sair da empresa por causa daquilo e do outro, ele consulta a esposa. E a esposa fala que assim, não, tu não vai sair dessa empresa não, você é maluco, a empresa te dá isso, te dá aquilo, você está fazendo isso, o pessoal é legal, você vai para outro lugar que não sabe. Então, é uma coisa legal. Então, as mulheres estão presentes. Elas estão mostrando aí, aparecendo bastante, né, na live, desde a live que a gente fez com a Rose, lá que foi a primeira, um monte de mulheres aí dando a opinião, e elas estão aqui junto aí de novo, né, falando ali, dando aí a sabe o opinião engraçado, delas. Alexandre, que no ramo da vidraçaria também é sempre assim, né? O esposo, a família está sempre inserida ali de alguma forma, os filhos trabalhando, a mulher também trabalha junto. E uma das dificuldades que eu tinha no início, quando eu era lá supervisora, que eu ia abrir rota, é porque por eu ser mulher, às vezes as pessoas te recebem, assim, eu sempre focava sempre de tentar conquistar a mulher também, sabe? Porque eu falo que, igual você falou, a pessoa, a mulher, ela é formadora de opinião, né? Igual você falou, o marido sempre vai consultar ela. Então, eu sempre tive um carinho. Então, assim, a maioria dos meus clientes, as mulheres também eram minhas clientes. Muitos me levavam elas me chamavam para almoçar na casa delas quando eu viajava. Então, todo mundo me recebia muito bem, né? Então, essa questão da mulher, ela, às vezes, ela realmente não pode estar à frente diretamente, mas tem sempre um toque feminino ali de alguma forma, né? E Isso. isso é muito bom. Laura, então assim, você iniciou o negócio e aí você tinha uma visão, né, bem no início que você pensou assim, eu acho que eu vou, como você estava vindo do vidro e você já tinha alcançado algum conhecimento na parte de esquadria de alumínio e viu que a sua região tinha essa carência, e você falou, eu vou botar como objetivo aqui no meu negócio fazer esquadrias, treinar a instalação, treinar os vidraceiros da minha região, para que eles comprem de mim as esquadrias e eles façam a instalação. Eles mesmos vão vender. Aí que foi o período que eu tive aí na sua empresa para dar todo o treinamento de instalação para essa galera toda. Só que aí você teve, né, altos e baixos aí, uma mudança, né, de estratégia, que você olhou e falou, poxa, isso daí não está dando muito bem, não está dando muito certo, né? Por N motivos, eu vou mudar a estratégia do negócio. Sim. E aí a sua mudança foi continuar buscando, né, conhecimento, tecnologias e Eu fiz um começar a atender MBA o também público. nesse período. Ainda em 2018 eu comecei um MBA, foi muito interessante, eu fiz gestão empresarial. Eu tinha toda uma bagagem comercial, né? Então eu queria me aperfeiçoar melhor, ter uma noção. Então eu fiz na época e me ajudou muito. Eu terminei no final de 2019, então minha vida, vários papéis, né? Eu tive um bebê nesse meio tempo, em 2018, eu estava terminando o MBA. Mas, graças a Deus, sempre deu tudo certo. Porque eu acho que quando você tem força de vontade, né, a gente consegue ir onde a gente sonha. Então, É, sem, realmente... Oi? é isso mesmo, sem dúvida nenhuma, está aqui, ó, Dulce,
Dulce Monteiro, o Daniel, parabenizando a Beth, né? A Beth que o irmão dela faz o curso de Master Pele de Vidro, né? Igual vocês aí também. A Fabiana, né? Que tá, eu não sei se é a Fabiana Ferreira, Fabiana A Ferreira. Fabiana foi minha primeira funcionária. Ela começou, sonhou comigo a Lume Show no início, eu contratei ela, a gente estruturou, então ela está até hoje comigo, ela está no meu financeiro, é uma pessoa que é uma das pessoas que está na minha rede de apoio, né? Tem uma Aham. pessoa que eu acho que é o Oswaldo Vidraceiro, ele está me perguntando se eu prefiro obra residencial ou comercial. Eu Ah, gosto tá. muito de obra residencial, porque eu acho que nas residências a possibilidade é muito grande. Às vezes os prédios, as obras comerciais são muito padronizados, são tudo, né? E às Sim. vezes pelo custo, né? Eles não investem tanto em inovação, tecnologia. Então, assim, é lógico que cada dia que passa, os prédios estão inovando mais, né? A verticalização, ela tem crescido muito, principalmente aqui em Montes Claros, que é uma cidade antes muito com obras horizontais, e agora a gente tem tido bastante obra de prédios. Mas a comercial, principalmente quando fala de porta de ACM, fachadas, e a arquitetura consegue fazer projetos cada vez mais, estimula muito, né? Eu gosto de fazer grandes obras, fazer obras bonitas, então eu acabo tendo como uma queda pelas obras residenciais. Ô, Laura, então aproveitando, né, falando isso de grandes projetos e tal, né, eu coloquei essa pergunta que fizeram aí para gente, né, como é que você inova na sua empresa? Como é que tu faz aí para inovar? Então, eu inovo, assim, primeiro eu acho que a gente tem sempre que estar buscando conhecimento. Inovação, ele surge a partir de mudanças de processos, mudança de trazer coisa nova, né? Eu acho que a inovação, os clientes, principalmente quando você fala de alto padrão, são pessoas que têm um conhecimento muito grande, que viajam para fora, que conhecem muito sobre bons produtos, né? Então, eles esperam que quando eles vão construir ou quando eles vão precisar de um material, que eles vão ter pessoas que vão atendê-los, né? De forma que tenha bastante conhecimento. Então, eu sempre, a última viagem mesmo, eu fui no Simbre, né, que foi em Florianópolis, eu participei do seu evento lá também, Sim. e foi muito bom. Eu participei do evento de esquadria, participei também do de PVC, mesmo não trabalhando com PVC, porque eu gosto de escutar coisas diferentes, porque eu acredito que tudo que a gente é a soma de tudo que a gente vive, do que a Isso. gente aprende, né? Foi, Então, foi- esse evento aí foi a SAI Vetro, a né, que Saivete que fez foi lá em isso. Eu fui sozinha, Florianópolis. eu decidi assim na segunda-feira, falei, eu vou. E aí meu esposo ficou com meus meninos, eu saí, fui, peguei só minha bolsa e fui. Foi muito legal, muito enriquecedor, assim, muita coisa legal. E sempre os eventos de esquadria, de vidro, eles sempre trazem muitas ideias, né? Então tem muitas inovações, coisas que às vezes não tem aqui ainda em Montes Claros, ou agora com a rede social, isso acaba sendo muito. A informação vem muito rápido, mas assim, na época que eu comecei, se você queria ter um diferencial, você queria ter uma inovação, você tinha que viajar. Então, assim, lá em 2012 foi minha primeira feira, eu fui lá na Glass South America, né, que era a do vidro, e desde então eu sempre via coisa nova, eu nunca, depois disso, eu nunca mais perdi nenhuma feira, porque eu sempre gostava de ir para me ver o que tinha de novo. Então, quando você vai atender uma pessoa e você consegue mostrar coisas novas, você acaba saindo na frente, né? Sim, é isso. E inovação é o desenvolvimento profissional também, Sim, né? E também é o conhecimento, né? São treinamentos, são cursos, é, consultorias, traz a inovação para você, o desenvolvimento sim. profissional, né? Isso, equipamentos, né? Isso. Então, isso tudo é inovação, né? Isso. Então, E aqui, outra coisa que eu acho muito importante nesse sentido de inovação às vezes a gente vai tendo novos desafios, né? Então, cada dia que passa, a gente pega projetos, às vezes, mais desafiadores. E uma coisa que me ajudou também nesse meu percurso é o meu networks com as empresas que naquela época eram fornecedores de vidro, de alumínio. Então, assim, por eu estar muito inserida nesse mercado e sempre participar muito, eu conheci muita gente, né? Nessa minha caminhada. Então, isso me ajuda muito. Sempre quando eu tenho algum projeto difícil, uma coisa que eu ainda não tenho tanto conhecimento, eu sempre busco essas pessoas e elas acabam me auxiliando. Eu recentemente mesmo, eu estou trabalhando em uma obra que ela tem um grau de dificuldade muito grande, sabe? Assim, um projeto muito desafiador. E eu tive todo um apoio do pessoal do vidro, porque lá tem que atender as normas, lá tem percentual de controle solar. Então, assim, é um projeto bem específico.
e eu não tinha todas as informações, eu tive que buscar, eu tive que estudar muito, eu busquei o Fernando, eu busquei a Viviane da Guardia, e assim, todos que, de certa forma, tiveram algum contato comigo nessa minha caminhada, né, que eu pude conhecer através de eventos, de feiras, palestras, o Fernando mesmo, a gente sabe que é referência na área de O eficiência professor, energética. é o Sempre que eu professor preciso, Fernando, né? O professor professor Fernando, da eu UFS. gosto muito do trabalho dele, eu sempre sigo ele, Ele participo teve dos no, eventos. ele teve no fórum de fachada que a gente fez, ele foi um dos palestrantes lá, ele é Isso. especialista aí Eu no... assisti, ele fez uma live comigo também, na live que a gente fez da Lumi Show. Ano passado, como a gente não pôde fazer nenhum evento, né, por causa da pandemia, a gente fez um evento online, que você participou com a gente, né, a gente falou um pouco lá sobre esquadrias de alto padrão. Então, Foi. assim, foi muito, todo esse desenvolvimento, essa trajetória, ela me trouxe pessoas também que, de certa forma, me ajudam, de alguma forma direta ou indireta, sempre está ali me ajudando. Você mesmo, volta e meia, a gente faz consultoria, a gente faz, né, assim, sempre que pode. Eu estou sempre participando dos seus cursos, então eu acho que isso é importante na trajetória, sabe? Não, sem dúvida nenhuma, Laura. E foi legal que você falou aí também sobre a Saevetro, né? Quem está buscando conhecimento, quer fazer atualização do conhecimento, ver equipamentos, ver linhas novas, a Saevetro ela vai acontecer dia 16 e 17 de setembro em Florianópolis nesse ano, né? Então, 16 e 17 de setembro, a Saevetro, né, que é uma feira lá de um salão da indústria de esquadria e vidro, vai acontecer em Florianópolis. Então, o pessoal aí Com que certeza eu vou estar está lá também. buscando conhecimento, né, já sabe já onde que vai conseguir. O pessoal perguntou sobre cursos presenciais e tal. A gente aqui do canal do Serralheiro, nós não estamos abrindo turmas para cursos presenciais, né? Estamos sempre falando isso com o pessoal porque nós estamos num momento de pandemia, nem todo mundo foi vacinado ainda. Então, a gente está muito preocupado com isso, então a gente não está aglomerando pessoas que vêm de vários lugares, de várias regiões. O que a gente está fazendo aqui, Laura, é dar o treinamento na empresa. Então, assim, se eu vou na sua empresa, eu sei que você tem as pessoas que estão realmente em condições, né, de estarem trabalhando, não estão apresentando nenhum sintoma, porque se tiver, você mesmo, a empresa é a primeira a afastar. Quando vem pessoal de fora, então aí vem qualquer um, né, vem qualquer pessoa e a gente não sabe como é que essas pessoas estão. Então, a gente está evitando muito isso e estão fazendo apenas os treinamentos nas empresas e o online, né? Que a gente tem o curso Master Pele de Vida online, nós temos curso de estratégia, enfim, né? Estamos fazendo treinamento online e mentoria. O O... presencial é muito importante, né? Mas assim, hoje a gente deve se reinventar. Eu acho que essa Exatamente. possibilidade de conhecimento, a gente está próximo, né? Você está aí no Rio, eu estou aqui em Minas. Então, assim, a gente está tendo essa conexão. E o próprio cliente também, né? Eu acho que um dos desafios que algumas empresas, às vezes, não têm explorado muito é essa questão da área digital, né? Das redes sociais. Sim, Que as pessoas estão muito como elas ficam muito em casa, estão ficando muito em casa por causa dessa questão da pandemia, então elas estão valorizando mais ter uma casa bacana, tá tendo muitas reformas e também as pessoas olhando cada vez mais, tem mais informação. Então, quando às vezes o cliente chega, ele já sabe coisas de esquadria que se a pessoa realmente não tiver um conhecimento, o cliente às vezes sabe até mais do que ela, porque o cliente começa a pesquisar, começa a buscar. isso. Então, por isso que é importante de você ter realmente um conhecimento. Sem dúvida nenhuma. Laura, falando nisso daí, um pouquinho aí da Covid e tal, né? A gente recebeu a pergunta. Eu recebi essas perguntas foi através lá do Story, né? Que eu coloquei. Como que a Covid afetou a Lumi Show? Afetou ou não afetou? Foi melhor ou não foi? Melhor que eu falo assim, melhorou os negócios nesse período? Como é que foi esse período aí que a gente já vai fazer aí, caminhando aí para 2 anos, né? Isso. Pandemia. Então, a Covid em si, né? Aqui a gente ainda está com essa questão da vacinação ainda muito atrasada, né? E a gente sofre um pouco com isso. Assim, no início a gente teve muitos funcionários que, às vezes, qualquer sintoma que tinha, pessoas que às vezes realmente. Eu tive pessoas que realmente teve Covid, eu tive Covid em março e tive que me afastar, mas sempre quando acontecia, eu afastava a pessoa. Se fosse esperar, assim, igual, por exemplo, alguns funcionários, eles queriam, iam no posto, o posto dava 10 dias, e eles tinham que esperar 10 dias para pegar o exame daqui a 14 dias. Então, você ficar esse tempo todo sem funcionário,
Então, a estratégia que eu usei na época, eu esperava dar o tempo que podia fazer o exame e eu preferia pagar para fazer o exame. Porque se a pessoa não tivesse, eu já podia voltar, né? Porque assim, voltá-lo. Então, com Sim, isso, não prejudicaria tanto o meu negócio. Então, realmente foi um custo que eu assumi, mas que eu vi mais como um investimento. Porque se a pessoa realmente não estava com Covid, porque algumas pessoas começaram também a querer aproveitar, sabe? Assim, às vezes, assim, não é que eu não duvidava, mas assim, o exame comprova se você está ou não está. Então, quando sim. eu via essa questão, as pessoas me falavam que não estava com algum sintoma ou que alguém da família estava, eu pedia para fazer o exame, eu esperava os dias, aí saiu o resultado. Se não tivesse, eu pedia para voltar. Então, essa questão impactou assim, porque às vezes você faz um planejamento semanal, aí na semana que vem a pessoa na segunda te fala, ó, eu tô com suspeita de Covid. Então, você tem que reestruturar tudo de novo, né? Tudo que você planejou, você tem que mudar. Então, isso aí realmente atrapalhou. E o que eu acho que a Covid mais atrapalhou aqui, no meu caso, estou aqui em Montes Claros, foi realmente a falta de mercadoria, sabe? Assim, eu tenho realmente buscado outras linhas Sim. para trabalhar, porque alguns fornecedores ainda não se recuperaram dessa questão da Covid, ainda está tendo muito atraso. Os tratamentos, as empresas de tratamento também, está muito difícil, sabe? Assim, eles pedem prazo, aí você manda seu material e aí eles não entregam no prazo, fora a questão do aumento também, que chegou um momento que eles falaram, ó, o meu preço é esse, se quiser comprar bem, se não quiser, então assim, você vendeu para o cliente hoje, amanhã já está outro preço. Então, essa oscilação de preço por causa da Covid, pela falta de material, também impactou muito meu negócio, entendeu? Positivo foi só sucata. Sucata antigamente você vendia baratinho, agora a sucata tá valendo até ouro. Dá até briga pra você vender. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Ô, Laura, me conta assim, uma coisa, assim, como é que é o teu diálogo aí com os arquitetos, fornecedores, é, construtores? Como é que você tem esse diálogo aí com eles? Como é que você tem conversado aí? Então, eu tracei uma estratégia, principalmente com os arquitetos, porque eu comecei a perceber que muitos têm muitas dúvidas, eles gostam de ter uma assessoria, de ajudar a especificá-los, eles não gostam de trabalhar. Uma das coisas que a gente tem a ver com fornecedores, eles querem padronizar, por exemplo, questão de vidro, eles querem ter poucas opções para não precisar ter um estoque muito grande, mas o arquiteto, o construtor, eles não gostam de fazer obras iguais, eles querem sempre estar com coisa nova, com um produto diferente. Então, eu comecei a visitar, assim, eu sempre faço visitas mensais, a cada 2, 3 meses, alguns escritórios que a gente trabalha, justamente para levar o que tem de novo, para mostrar coisa nova, mostrar um pouquinho sobre o vidro. Então, assim, a gente, lógico, com o apoio também dos fornecedores, né? O pessoal, tanto da Guarda quanto da GC, também me deu um suporte muito bom nesse trabalho que eu estou fazendo, de me enviar amostras, de me enviar kits, aí eu levo, divulgo, falo um pouquinho sobre essa questão do vidro, eu aproveito que eu sei de vidro e também aí eu realmente eu vou mostrar o diferencial, né, de cada vidro. Então isso aí eu acho que me ajuda bastante. A questão da parceria também com as construtoras, eu acho que mesmo o construtor ele quer que você atenda com um custo que vale a pena, mas que você também dê um suporte, porque a obra em si ela precisa de um suporte depois que termina. Então, um dos meus diferenciais aqui é porque antigamente as empresas de fora que vinham, elas faziam as obras e não voltavam para dar manutenção. Então, começou a ter muito problema. Então, esses construtores viam na Lumi Show uma oportunidade de fazer a obra aqui em Montes Claros, né? Deixar o valor ficar também aqui na nossa região e também depois ter um pós-venda e uma manutenção, né? Então, assim, você trabalha com persiana, com tempo você tem que dar uma manutenção, né? Esses dias mesmo eu recebi uma ligação de Viçosa, um cliente de lá, um serralheiro de lá, fez uma obra aqui e aí a cliente dele queria que ele regulasse uma persiana. Aí ele me ligou e me perguntou se eu podia ajudar ele e tal. Eu falei, não, ajuda. Aí eu fui lá, mandei minha equipe lá para poder regular para ele. E aí ele ficou muito agradecido. E eu acho que isso é legal, a gente ter essa oportunidade de pessoas de outras regiões, a gente está conversando, está trocando ideias, então isso também é bem enriquecedor, sabe? Assim, eu gosto de participar e ter contato, troca de experiências com outras pessoas que às vezes são bem mais experientes do que eu, que já viveu muito Sim, mais coisas, né? Então, eu acho legal. Eu estou até com um trabalho agora de lançamento de uma linha, né, de alto padrão que a gente está começando a trazer, né, para outra linha, na verdade, de alto padrão. sim. E eu tive a vontade de conversar com algumas pessoas que eu admiro, que eu acho que são referências. Assim, eu liguei para perguntar, para saber como que era. E isso é muito bom, as pessoas não terem mais aquele negócio, vai ser meu concorrente, porque a gente trabalha em regiões totalmente diferentes. Então, Ótimo. né, eu acho que essa troca de experiência é muito importante para mim, sempre me ajudou muito.
E sempre que eu Lógico. posso, eu também ajudo. E isso daí nivela o mercado, né? Porque Isso. quando as pessoas buscam conhecimento, buscam aprender, buscam a entender como colocar o preço em um produto, e se todos, né, têm esse conhecimento nivelado, você não vai ter uma disputa, desleal no mercado, né? Porque às vezes também a gente vê muitas pessoas cobrando um valor baixo e pensa até que a pessoa está fazendo de propósito, né? Mas ela está fazendo, não é de propósito, está fazendo errado, porque não teve o conhecimento. De uma certa forma, é culpa dela por ela não buscar uma assessoria, não buscar uma ajuda, porque as pessoas acham, né, que elas vão ter um conhecimento sem ter uma experiência, esse conhecimento dela sei lá, vai acordar de manhã e já sabendo achando que sabe tudo, e na verdade não sabe. E principalmente quando o empresário está começando a ter uma maturidade aí empresarial no negócio dele, ele precisa ter auxílios para poder ajudar o negócio dele a crescer, alavancar, a organizar. Ô, Laura, nesse seu período aí, nessa sua trajetória toda aí, qual foi o seu maior desafio? Daí é uma pergunta que o pessoal mandou para a gente. Antes de você responder, deixa eu fazer uma leitura aqui do pessoal que escreveram. Estão escrevendo um monte de coisas aqui, não dá nem tempo de ler, né, porque vai passando rápido, né? O Bruno Leandro falou, quem tem boca vai a Roma, né? Daí deve estar, porque você pergunta, né? Pergunta, tem que perguntar mesmo. Pergunta às pessoas, o fornecedor, principalmente fornecedor, né? O Sim, fornecedor, ele é um especialista no produto dele. sim. Então, se você está fazendo um projeto, uma fachada, uma clarabóia, né, como você citou aí, essa obra, né, essa obra comercial de vidros, né, e você foi lá no fornecedor de vidro perguntar a ele, o fornecedor te atendeu e te deu suporte, ele é um especialista, você tem que Sim, perguntar a ele. E ele está te atendendo porque você é um parceiro dele. Né? sim. Então, ele te dá uma consultoria. Agora, tem pessoas, né, Laura, que quer ficar. Quer comprar o mais barato, né? Sim, Que é o mais barato. Então, ele busca um fornecedor de vidro mais barato que tem. O cara é mais barato, lógico. Por que ele é mais barato? Porque ele não dá assessoria. Né? sim. E depois, como que essa pessoa está buscando no mais barato e ele não está buscando o parceiro para trabalhar com ele, está buscando o mais barato? Né? Sim. E aí, como é que ele vai ter essa resposta, esse respaldo desse que é mais barato, que não tem nenhum departamento técnico para ajudar ele? Então, eu acho que o empresário, né, e ele vai tendo essa maturidade, como a sua empresa, como várias outras, estão tendo outras com um empreendedorismo, né, e uma gestão feminina também, né, como a Fernanda, que também vai fazer um café com balchita com a gente, lá da Pago, é, chega num nível que a gente não tem que buscar o mais barato, nós temos que buscar o parceiro. Né? A mesma coisa é o arquiteto, quando está buscando o serralheiro. Vai buscar o mais barato? Vai buscar o mais barato para ter problema, dor de cabeça, que vai ficar mais caro depois. Né? Então, como você faz uma parceria, você tem um suporte, que esse suporte ele vale muito mais. Né? Ele tem um valor muito maior do que se você estivesse comprando mais barato. Né? E Porque quando você conhece muito seu produto, sabe? Eu falo que isso é muito importante. Eu até falo com minha equipe comercial aqui que a gente não deve falar mal de concorrente, porque eu acho que tem mercado para todo mundo. Tem sempre quem quer é isso coisa aí. boa e tem quem quer comprar coisa barata também. Né? Mas eu sempre falo assim, para mostrar qual que é o diferencial. Um exemplo mesmo, portas em ACM. Aqui na minha cidade tem pessoas que estão fazendo com estrutura de aço dentro da porta, eles não usam ACM de 3 milímetros. Aí o cliente chega aqui para fazer um orçamento e fala assim, não, mas a sua deu muito mais caro. Eu sempre tento mostrar, não, mas você não está comprando o mesmo produto. O produto que ele está te oferecendo é um produto que não concorre com o meu. Então não tem como a gente pegar, né, um carro popular e comparar com um carro, né, de alto padrão. Então, esse público. Aí só que assim, a gente tem que começar a identificar também qual que é seu público, né? Porque se é uma pessoa que está olhando tanto preço, então talvez ela realmente não seja o público, não seja pessoas que valorizam. Então, assim, é importante o comercial, o vendedor em si, fazer uma leitura também do tipo de cliente que ele vai atender e buscar aquele tipo de cliente que vai valorizar seu produto. Então, Eu tem acho, cliente que realmente eu acho legal, né, você ter tocado nesse assunto, porque eu acho assim, a empresa é que tem que criar essa política, né? Quem é o seu público-alvo?
Se você deixar para o vendedor tomar essa... Porque pode ter um vendedor que vai pensar de um jeito, pode ter outro vendedor que vai pensar do outro. Quando Sim, a empresa ela fala assim, não, olha só, o meu público é esse, esse, esse. Por quê? Porque eu vou trabalhar com esquadrilha de alto padrão, então é isso que nós vamos trabalhar. Então, o vendedor vai buscar as pessoas que querem uma solução para a casa dela, uma solução para o vão dela. Não vai sim, querer, não vai buscar aquele que quer uma janela, né? Porque tem aquele público que quer uma janela para fechar o vão, é aquele que não tem condições financeiras, então para ele qualquer coisa pode ser colocada lá, pode ser o vidro temperado, pode ser ferro, madeira, né? Ou pode ser o alumínio, sim, tudo bem. Às vezes não quer o alumínio, mas qualquer alumínio para ele tá bom. sim. E tem aquele que quer uma solução, aquele que você pode dar uma solução para ele, uma eficiência acústica, uma eficiência térmica, né, uma eficiência na luminosidade, enfim, né? Eu acho que tem que buscar realmente definir o público-alvo que você vai estar trabalhando. Ó, o Bruno aqui falou que a estrutura, em primeiro lugar, né, tem que ser segura, muito bom. Aqui o JMA Alumínio, Qualivetro, eita, parabéns, depende das empresas, teria outras atitudes, verdade. Enfim, o pessoal está comunicando muito com a gente. Laura, fala para a gente aí, qual é o maior desafio aí da Lumi Show? Então, o maior desafio realmente é concorrer, né? A gente quer trabalhar da forma correta, a gente tenta, né, ter toda uma estrutura, um suporte, e às vezes a gente acaba encontrando aí pelo caminho empresas que às vezes não querem trabalhar atendendo às normas. Aqui na cidade a gente tem, o dia que o pessoal da 3M estava aqui, eu levei para, aqui tem, a gente fala que tem umas fachadas que é xiguilinha, é tipo uma fake. Eles pegam um tubo e cantoneira e fazem uma pele de vidro e aí fala com o cliente que está vendendo uma pele de vidro, sabe? E aí você tem que ter todo um trabalho para você mostrar realmente o que é uma pele de vidro e eu mesma fiz um mostruário aqui na empresa justamente para o cliente vir ver como que é. E aí a gente tem que ficar trabalhando em cima disso, de mostrar para o cliente, criar um diferencial. E outra questão também é a mão de obra, né? A gente sofre muito com falta de funcionários, falta de pessoas, né, habilitadas. Então, sempre que a gente vai fazer qualquer ampliação, eu tenho que começar bem antes, já pensando, contratando, treinando, para quando eu for realmente precisar daquela mão de obra, eu já poder contar com ela. Então, um grande desafio que eu tenho também é esse. E um desafio pessoal meu é realmente eu equilibrar tudo, porque a gente sabe que é difícil você conseguir controlar todos os papéis de mãe, esposa, Isso que eu te empresária, dona de perguntar. casa, amiga. Então, assim, é uma cobrança que vem de todos os lados e aí a gente tem que controlar. Eu fiz coaching o ano passado, me ajudou muito. Eu sempre tenho buscado estudar, eu leio muito, justamente para poder assim, ter um equilíbrio para que eu possa realmente estar preparada para quando vem os desafios a gente não se perder pelo caminho. Mas é isso mesmo, eu ia te perguntar isso, né? Porque a gente sabe como é que essa maratona aí da mulher, né? E a sua maratona que está à frente ali, né? Na decisão, e a maratona também das outras mulheres que estão ajudando o marido na empresa dela, deles, né? Que ela Sim. está lá no financeiro, está cuidando da produção, não sei, né? Qual é o papel dela lá, mas quando chega em casa ali tem os filhos, tem o marido, aí tem o jantar, tem não sei o quê, e, poxa. E outra coisa, sabe o que acontece? A gente acha que em pleno século XXI a gente ainda não vive em ambientes machistas, sabe? E por incrível que pareça, mesmo trabalhando esse tempo todo, né, nesse mundo masculino, a gente sempre se depara com situações. Então, assim, já teve uns 30 dias atrás, teve um cliente que ligou, aí os meninos falaram que eu que era, né, a proprietária, e ele falou se podia conversar com meu marido. Porque, assim, acho que a UV dele, ele realmente achou que eu não estava preparada. Então, assim, a gente tem que ficar se provando, né? Eu acho que realmente essa questão, às vezes, de essa questão igualitária e tal, às vezes é até um pouco chato e tal, mas realmente a gente que é mulher, às vezes a gente sofre um certo preconceito. Eu senti muito também, porque eu era nova, eu tenho 32 anos hoje, né? Mas todo o meu percurso, eu sempre, às vezes as pessoas não te dão tanta credibilidade pela sua idade, por você ser mulher. Então você tem sempre que estar tentando se esforçar um pouco mais para poder se mostrar e para as pessoas te respeitarem também, né? Mas eu tive também esses desafios. Não hoje já diminuiu muito, as pessoas realmente respeitam, as pessoas começam a ver com um olhar diferente, né? A mulher em si está ali no dia a dia da construção civil, mas a gente ainda às vezes encontra algumas pedras pelo caminho.
Não, verdade, é verdade. O pessoal aí que está assistindo a gente, vai colocando aí no coraçãozinho, apesar que a gente já está chegando no final já, tá? Sim, sim. É, acho que mais uns 5 minutinhos aí para a gente finalizar. É, Ô, Laura, me Sim. fala uma coisa. Aí tem uma pergunta que fala assim: o que você desejava conquistar quando escolheu empreender? E aí eu complemento, né? Você conquistou, você atingiu as suas metas, Laura? Como é que você está aí nessa situação? Então, eu falo que, graças a Deus, a gente realmente já percorreu um bom caminho. Boa parte das coisas que realmente eu tinha planejado, que eu tinha sonhado, a gente tem conseguido aos poucos, né, chegar. Eu ainda não atingi onde que eu quero realmente chegar. É lógico que a gente que gosta de desafios, a gente sempre está querendo um pouco mais. Mas, assim, hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu fazer um bom trabalho. Eu sempre falava que eu ia deixar para fazer meu marketing quando eu já sentisse que realmente eu tinha coisa boa para mostrar. E foi isso, eu comecei a investir no ano passado. Até então, eu fui trabalhando, fui fazendo um mercado, fiz grandes obras primeiro para depois me mostrar, sabe? E aí, assim, esse feito que eu consegui me deixa muito feliz. Eu gosto de ter esse reconhecimento. Mas é lógico que eu ainda não estou nem próximo ainda do que eu realmente almejo. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, muito batalhadora, e eu acho que realmente eu sou muito nova também, né? Então eu tenho muitas oportunidades pela frente. Então eu não atingi ainda, e eu quero realmente, eu tenho planos, a gente até conversou, eu falei com você que tem coisas que realmente eu quero com o tempo tentar trabalhar, tem novos projetos para 2022, 2023, tem coisas novas aí que a gente tem trabalhado. Então, eu acho que a gente não pode nunca perder, né, essa Sim. vontade de querer vir coisas novas. Então, assim, realmente É. eu não atingi. E que perguntaram assim: você já atingiu sua meta? Eu acho que você traça uma meta, você atingiu a meta, o empreendedor, o empresário, ele atingiu uma meta, aí vai fazer outra meta. Pô. Né? Atingiu uma Verdade. meta, vai fazer outra meta, porque não pode. Você não. Gente, como empreendedor, como empresário, a gente não pode parar. Aí, atingiu uma meta, pronto, acabou. Não, nunca acaba, pô. A gente sempre tem As sonhos pessoas às vezes falam assim, diferentes, você novos. não tem medo? Eu falo, tenho. Tem hora que eu vou, eu tô com as pernas, né? Assim, a gente sente medo, mas eu gosto desses desafios e é muito mais interessante quando você consegue arriscar e você consegue atingir. É lógico que às vezes você vai errar, você vai fracassar e você tem que começar de novo, mas aquilo ali você acaba pegando o aprendizado daquilo ali e tentando fazer diferente. Então, mesmo quando não dá certo, né? Quando você arrisca, aquilo ali vai te acrescentar de alguma forma, né? Mas o que é importante, né, Laura, salientar nessa frase aí sua, né, que a gente tem que arriscar e para poder tentar conquistar, é que os riscos eles têm que ser calculados, né? Então, quando você vai arriscar em alguma coisa, você vai fazer um planejamento, né? Então, quando você faz um planejamento para poder fazer alguma ação, quando você traça as ações para aquela tua estratégia, né? Esse seu risco ele diminui, né, muito, ele diminui Sim. muito quando você tem um plano de ação. Agora, quando você faz igual um louco, né? No dia seguinte tu cisma de comprar alguma coisa, uma máquina, cisma de abrir uma filial sem pensar, sem Sim. traçar um plano, sem estudar, sem uma orientação, isso daí, para dar errado, é muito fácil. Com Né? Pode ser até certeza. uma boa ideia, pode ser até uma boa ideia, mas sem um planejamento não vai para lugar nenhum. O Oliveira está falando, ele colocou aí que o Oliveira ele é da Olinox, né? Ele é um distribuidor aí, um representante lá da GE, que é de silicone de Sim. fachadas, né? Da Ficha também, que é fixação, enfim, né? Ele é do grupo Olinox. É um cliente também nosso, né? Da Bacana. parte de marketing também. A gente também está fazendo, né? Reformulando o site B, né? Igual está fazendo o seu também, ele Muito é um cliente bacana. que a gente está fazendo. E ele está falando, né, que o importante é a formação de profissionais e delegar e depois somente cobrar aquilo que planejou, né? Eu acho que é isso aí mesmo, né? Ô, Laura, como é que, assim, você tem que cuidar do comercial, né? Você vê, o empresário ele tem que cuidar de tudo. Ele é o responsável, ele não tem que cuidar, mas ele é o responsável pelo sucesso de toda da empresa. Mas ele não Sim. vai conseguir estar ao mesmo tempo em vários lugares. Então ele vai precisar delegar
vai precisar treinar as pessoas, delegar e depois, né, ele cobrar. Você também está tem um planejamento de treinamento das pessoas, de treinamento assim para que eles possam assumir com autonomia os departamentos? E Sim, eu você acho já que ele tem resumiu, 40 pessoas aí, né? ele resumiu bem essa questão que a gente, né, todo empreendedor, principalmente eu que venho como funcionário, a gente acaba, quando começa a montar um negócio, às vezes a gente quer fazer tudo, né? Você quer vender, você quer. Às vezes a gente atinge um nível de exigência e você acha que é só você que vai conseguir fazer. Né? Então, assim, à medida que a empresa vai crescendo, a gente realmente não se preparar, igual eu te falei, eu fiz todo um acompanhamento profissional ano passado, justamente para desenvolver mais essa questão de ter pessoas, né, importante, ter processos e pessoas que possam realmente fazer e você possa delegar e depois você cobre daquelas pessoas. Então, isso foi um grande desafio para mim. É lógico que eu também estou em desenvolvimento, né? A gente está aprendendo coisas novas Sim. todos os dias, né? Às vezes eu fico me policiando para mim não interferir, para deixar as coisas funcionar, porque eu acho que o sonho de todo empreendedor é ver seu negócio funcionando sem você ter que intervir, né? Mas eu acho que é um desafio e cada dia que passa, eu valorizo mais assim, as pessoas que realmente eu considero que são essenciais. Eu falo que tem pilares na empresa, né? Então, eu digo sempre que são as pessoas que você vai delegar as funções e você vai esperar que elas vão te entregar aquele resultado. Eu sempre, na última live que a gente fez com o Cal, né, ele tocou nesse assunto de metas, né, com funcionários, e é uma coisa também que eu sempre comento com as pessoas, né, cada gestor, ele tem que ter a meta do departamento dele, né, tem que ser traçado um objetivo, né, primeiro um objetivo e a meta, né, desse objetivo aí. Você não pode dar para a pessoa fazer alguma coisa sem que dê para ele um prazo para que seja feita, porque senão aquilo dali nunca vai entregar, nunca vai entregar aquilo dali. Então, você é no departamento financeiro, então você tem uma meta ali, né, um prazo para executar o seu serviço e você tem uma meta, né, de negociação, né, de controle, de controle do capital de giro, enfim, do que for, né, do fluxo de caixa, enfim, todo mundo, né, da produção principalmente, né, ele tem que ter uma meta, as pessoas têm que trabalhar com uma orientação, com um horizonte e também com meta, né? Eu O costumo Vander, costumo sempre falar com a minha equipe que assim, eu sou extremamente voltada para resultado. Né? Eu valorizo um profissional pela entrega que ele tem, pelo resultado. Então, assim, por eu ter vindo realmente dessa parte comercial, o vendedor ele é avaliado pelo tanto que ele vende, pelo resultado que ele entrega. Então, eu acredito, igual você falou, só para resumir, que todos os setores ele tem que ter metas e tem que ter entregas. Né? Então, assim, por mais que você goste daquele profissional, mas se ele não consegue atingir a meta e o objetivo, aí para você começa a perder um pouco. Por mais que a pessoa se esforce, mas ela não está atingindo, então, infelizmente, ela acaba que não vai ter continuidade. Né? Mas eu acho que é bem válido essa questão de delegar, realmente é muito importante, todo mundo está falando. Eu também acredito que não existe um negócio se você não realmente tiver pessoas que estejam preparadas para te ajudar. mas a gente também, Laura, a gente precisa, quando a gente traça um objetivo e dá uma meta, a gente também precisa preparar as pessoas para que elas atinjam a meta. Né? Sim. Se a pessoa ela está ali naquela função e ela não foi preparada, né, para poder assumir aquela posição de gestor e tal, ela precisa ter o preparo. Então, ela foi preparada, ela não atingiu a meta, não atingiu os objetivos, então, realmente, né, ela não é uma pessoa que deveria estar ali. Talvez ela esteja no lugar errado, seja a pessoa errada naquele lugar ali. Mas nós temos que dar essa condição para que a pessoa consiga se aperfeiçoar, consiga melhorar o desempenho dela. Muito bom. O Vander também é um cliente nosso, ele está dando os parabéns aí pela Obrigada. live, né? Que está sendo muito bacana. Ô, Laura, a gente chegou aí no final, hein? Sim. Chegamos Foi no muito final. bom, eu acho que foi bem tranquilo, a gente sempre fica um pouco ansioso, né? Eu tenho falado com você que às vezes eu não mostro muita cara lá no perfil da Lumi Show, porque eu sou um pouco tímida ainda, mesmo tendo essa veia comercial, mas foi muito bom, eu queria agradecer a você pela oportunidade, por todo o ensinamento, toda a participação que você teve realmente na minha trajetória e na da Lumi Show. Agradecer a todos que estão participando, a minha equipe que está aí respondendo as perguntas. Hoje eu até falei com eles que não existe Laura, Lumi Show sem a equipe. Não, assim, a gente é o resultado, né, de tudo que todos trabalharam, né, durante todo esse tempo. Então, eu queria agradecer a todos, né,
E travou um compartilhando um pouquinho o pouco de seu. informação, né? Oi? Não, tinha travado um pouco. Você Ah, quer tá. falar mais Então, alguma coisa, Laura? Quer deixar não, uma não, mensagem final, mesmo alguma coisa? agradecer e convidar todos que ainda não conhecem o perfil da Lumi Show, né, para participar, para curtir lá, né, a página nossa da Lumi Seguir. Show. É um prazer, né? Lá tem meu contato, quem quiser me procurar depois também, a gente é sempre bom essa troca de experiência, né? Eu acho que a gente consegue, às vezes, enriquecer ou ajudar uma pessoa quando for preciso. Eu acho que isso é muito importante. Então, parabéns pela iniciativa. Realmente, a gente tem que compartilhar conhecimento. E quanto mais informação a gente pode levar, a gente acaba aprendendo também, né? Então, É vários isso. comentários aí, foi bem interessante. E eu até fiz, até com minha xícara aqui, ó. Muito obrigada, achei muito O legal. Oliveira Eu sou acabou fã de de falar isso. café. O Oliveira acabou Oi? de falar que faltou o café. Só que Faltou, o café não, com Bauxi, tem o café. Tem o eu, café, eu ó, fiz as, especialmente. as pessoas estão falando assim, ô professor, por que que você está com uma caneca e está com um copo? Eu estou com a caneca porque aqui tem vinho, né? E aqui tem a água para não ficar bêbado, né? Senão começa a falar um monte de Para besteira aqui. equilibrar, tudo é o equilíbrio, né? E café, tomar café essa hora, eu não consigo tomar café essa hora. E o café com Bauxita ia ser às 10 horas, né? Mas depois nós vimos que 10 horas estava muito cedo, o pessoal gosta de fazer a live depois das 7 horas. Aí continua o café com Bauxita, né? Não tem problema nenhum. Mas Sim. só que agora está com vinho e água. O dia daqui a pouco. O vinho daqui a pouco, né? Mas tá Isso, bom. para Ô, Laura, relaxar. ó, muito obrigado. O pessoal que está assistindo a gente, aproveita para poder fazer um print, né? Faz um print aí da tela. Eu Né? vou Vamos fazer um printar sorriso também para ele. aqui. Pessoal, aproveita agora para fazer um print. Faz o print aí da tela. Aí, para vocês poderem Isso. postar. Aí vocês coloquem lá no story, marca a gente, marca a Lume Show, marca o canal do Sim, Serralheiro. Não esquece de seguir o canal do Serralheiro, que a gente sempre tem bastante dicas interessantes, treinamentos, sim. fazer uma mentoria, enfim, coloca lá, marca. Segue a Lume Show, segue a Lume Show, segue o canal do Serralheiro. Deixa eu ver se tem mais Sim. recado aqui. O print. Bom. Tá. E eu quero novamente te agradecer, a Laura aí que, né, aceitou participar nesse feriado dessa live, Histórias de Sucesso, que é essa segunda temporada do Café com Bauxita. A Laura lá que começou lá novinha, lá já vendendo aulas de português, matemática, vendendo produtos de beleza. Beleza. E hoje é CEO da Alume Show de Montes Claros, uma esquadria uma empresa uma indústria de esquadria de alto padrão, para esquadria de alto padrão e também obras comerciais. E é isso, né? Eu quero só deixar um recado para o pessoal que semana que vem, quinta-feira, às 8 horas, nós vamos estar aí com o Antônio Carlos, que é da Esquadripan, ele que foi aluno da Escola de Preparação de Cadetes do Ar, né? E né, trabalhou em empresas de esquadria de alumínio, trabalhou na Pagani Pinheiro, que foi uma das maiores empresas de esquadrias do Brasil, né? Legal. E foi funcionário, ele começou desde orçamentista em várias empresas e chegou ao nível máximo de uma indústria que foi diretor industrial. E Muito depois legal. passou por outras empresas, montou um negócio, né? Não por circunstância aí da vida não deu certo, voltou a trabalhar como empregado e depois empreendeu de novo e hoje ele está na frente lá da Esquadripan, né? Ele que começou o empreendedorismo dele no próprio negócio dele já com 40 anos e é uma pessoa super experiente, super técnico. Foi, inclusive, nessa etapa que ele foi patrão lá, que ele teve o negócio dele, eu fui funcionário dele, fui Ah, que legal. orçamentista. Então, ele é uma pessoa assim que conhece muito de esquadria. Vai ser uma live muito boa, uma live para a gente contar um pouco da história da esquadria do alumínio, né? Já da época de 80, época de 70, que basicamente ele é desse período aí, 70, Sim. 80, 90, e ele está aí no mercado do Rio de Janeiro. Então, Bom, todos estão bacana. convidados Vou para participar com participar. certeza. Participa porque tem muita coisa bacana para ele poder ensinar para a gente, dividir com a gente. Então, quero agradecer de coração a todos vocês, a você, Laura,
a sua equipe, a sua confiança que tem com a gente, né, de estar trabalhando com a gente, de entregar aí, né, a sua empresa também para que a gente possa ajudar você nesse seu crescimento. Fico muito feliz em poder ter participado desse seu crescimento. E é isso, pessoal. Muito obrigado, né? Depois vocês deixam um comentário lá que eu vou salvar essa live. Se eu não posso vacilar, né? Que a primeira eu vacilei, essa daí eu vou salvar direitinho. Tá Então, bom? obrigada, gente. Um grande abraço. Agradecer de novo a todos. Agradecer a você, Alexandre. E até a próxima. Aí, talvez a Saivete a gente vai estar encontrando, né? E aí, quem Com der, certeza. vai ser uma oportunidade para conhecer mais pessoas do setor, pessoas que estão participando também. É muito legal essa oportunidade. Com certeza, dia 16 e 17 de setembro, lá na Saivetro, lá em Florianópolis, nós vamos estar juntos. Se Deus quiser. E semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, Café com Bauxita volta novamente aí com o Antônio Carlos, que desde cadete, né, a estudante de cadete do A a diretor da Esquadripan, um empresário aí de sucesso. Um grande abraço para todos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um beijo. Boa Tchau, noite. tchau. Beijo, tchau. Boa noite.